Vamos para mais um programa Tá com a Palavra. Hoje, Suzete Schneider Nunes está com a gente. E olha, hoje é um bate-papo muito bacana, muito legal. Quem não teve dúvidas na vida já nesses anos todos, desde a sua nascença, sobre a questão da medicina dos chás? Todos nós tivemos, né? A mãe sempre dava chá, né? Era para aliviar a dor, ou curava, ou não curava. A gente sempre teve muitas dúvidas. E hoje vamos esclarecer um pouco mais dessas dúvidas. Um pouco não, acho que vamos esclarecer bastante. Primeiramente, obrigado, Suzete. Quem é Suzete? Eu que agradeço. A Suzete, eu atualmente moradora de Dois Irmãos, sou natural de São Vendelino, né? Me formei em Biologia na Unicinos. Sempre gostei muito de trabalhar com animais, mas os chás foram acontecendo na minha vida, porque eu trabalhava com o Padre Clemente e na época tinha um projeto chamado Qualificar RS, que era um projeto que levava aos agricultores do interior uma nova alternativa de renda. Então, por exemplo, quando não tinha produção, a gente ensinava eles a plantarem os chás, colher, secar e vender, né? Então, aí entrou o projeto do conhecimento, então, do lado científico da universidade, de apoiar esses agricultores em saber, assim, melhor período de cultivo, como secar corretamente para que o chá não fungasse, não perdesse as suas propriedades curativas. E aí foi me envolvendo. Uma pauta interessante que você coloca, eu vou aproveitar e pegar esse gancho, como é importante trazer o processo da teoria para a prática, né? O RS Qualificar tem muito dessa missão, né? Sim. E isso é muito importante, que a gente vem da nossa educação de infância, dos pais, enfim, mas trazer essa questão teórica da universidade para o campo é de extrema importância. Sim, e a gente aprende muito com eles também, né? Porque houve uma troca muito grande de informações entre a universidade na época e os produtores rurais. Porque a gente foi para, assim, praticamente em todo o estado e cada região tem as suas peculiaridades de uso de plantas medicinais. Então, isso é muito importante a gente colocar, né? Então, que para nós aqui é uma planta, lá em São Gabriel é outro nome, é outra identificação. E quando a gente vai para regiões do Brasil, isso também acontece, né? Então, assim, ó, esse projeto também entrou com as aldeias indígenas. Então, a gente também... Que, aliás, nos ensinam muito também. Muito. A minha monografia da pós-graduação foi com os índios guaranis de Riozinho, que é o cipó mil homens, que é uma planta que eles usam, as mulheres usam muito para o pós-parto, para amenorreias, enfim, para muitos problemas femininos e como repelente para mosquitos, inclusive picadas de cobras, né? Então, são plantas ainda que a gente nem tem conhecimento. Então, por exemplo, os adolescentes, quando chegam na época da puberdade, eles colocam os macinhos de uma pitangueira nativa embaixo dos braços para não terem o cheiro de suor que a gente tem. Seria com todo respeito, seria o desodorante orgânico. Exatamente. Então tem muito conhecimento ainda que não é explorado, e esse conhecimento vem do interior, vem das pessoas mais antigas, vem do dia a dia. Né? Isso. E então meu interesse foi indo também nessa parte, assim, um pouco, fui gostando desse trabalho, e foi então no sentido de buscar, mas o que tem naquela planta que faz aquele efeito? Sim. E isso a fitoterapia te traz. A planta medicinal, quando ela te dá um efeito no organismo. Mas, Suzete, como eu sei que eu até quero falar um pouquinho da tua formação também, que é muito importante, fitoterapia, isso tá certo? Sim. O que é a fitoterapia? Mas antes de falar da fitoterapia, eu queria que tu me respondesse, como é que tu escolheu os chás para... Porque é muita coisa, né? Centenas de... E como é que a Suzete seguiu uma linha do tempo, ou ela buscou esse processo teórico para trazer para a sua formação também no seu dia a dia? As duas coisas, porque eu atendo com fitoterapia, né? Tá. Então, assim, o uso de plantas na saúde, mas a fitoterapia ela vai um pouco mais além. Ela hoje se baseia nas 100 plantas autorizadas pelo SUS, que deveriam... Esse é um dado, eu até quero falar isso para cá. Olha que interessante, nós temos 100 plantas autorizadas pelo SUS. Pelo SUS para uso nos postos de saúde, né? Então, cada município pode criar sua farmácia viva, que a gente chama, né? Eu já, inclusive, fiz uma proposta para o município há muito tempo atrás, criar sua proposta viva e disponibilizar para a comunidade até 100 plantas que tratam praticamente 100 doenças diferentes. Então, isso é uma chave de ouro, porque são coisas que a gente pode plantar no quintal, a prefeitura pode ter uma horta comunitária, né? Então, assim, eu hoje ministro muito cursos de como fazer tintura, pomada, cataplasma, trabalho muito com cosmética natural também. Olha só, né? Que legal.
E o estado tem algum número de chás também? Tem. O estado do Rio Grande do Sul ele foi um dos pioneiros, através de uma senhora que trabalhou muitos anos com chás, com as comunidades do interior, que ela conseguiu, a nível do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde também, criar uma cartilha. Dá para botar ali na internet, cartilha de plantas medicinais Rio Grande do Sul. Ali são 12 chás muito conhecidos nossos, assim, Marcela, camomila, a erva cidreira, funcho, né? Que tem assim, ó, como usar, os cuidados que se tem que ter, porque tem também os efeitos adversos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como usar, porque assim, ó, um chá tu não pode tomar indeterminadamente uma vida inteira, ele é um medicamento, né? Então, e tem chás que interferem com muitas medicações que a gente utiliza, para pressão, anticoncepcionais, medicações anticoagulantes. Ou seja, temos que descobrir o equilíbrio. Sim, exatamente. É aquela história, a dose que cura e a dose que mata, né? Isso é em tudo, né? Sim. Vamos dizer que é em tudo. E esses nossos chás, esses 12 que temos no estado, ele tem alguma região do estado que ele a gente não consegue produzir, ou ele dá em dá em todas as regiões. Né, todas as regiões do estado, esses 12 chás é tranquilo. Sim. Uhum. Isso é importante. Isso também. Aí até numa sacada de apartamento, tu pode fazer uma hortinha vertical lá e ter a tua hortinha de chás orgânicos, porque isso é uma frustração minha dentro da fitoterapia, dentro do trabalho com plantas medicinais. Eu hoje vou nos lugares e vejo os chás em saquinhos. A gente que conhece uma planta, mesmo desidratada, no momento que tu hidrata ela, tu identifica ela, né? E tu vê que muitas vezes a gente não tem, sabe? Como escolher? Suzete, porque nosso tempo é muito rápido. Nós podemos fazer um programa de 1 hora, 2 horas aqui, que seria fantástico, né? Mas para a gente ser um pouco pontual, para o nosso pessoal em casa também entender um pouco como escolher um chá. A gente, às vezes, está com uma dor, né? A gente vem dessa infância, né? Talvez estaria errado ou não certo. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui. O Betinho está com dor de barriga, né? A mãe dava um chá de Marcela, ou enfim. Isso é um procedimento certo ou não é? Não é certo? Como é que é isso? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, de todos os anos de estudo, eu tenho todo o conhecimento técnico-científico atrás. Confio no que seus avós faziam. Cada vez mais a gente está voltando a esse processo, né? Ontem eu li uma coisa muito interessante que diz assim, ó, antigamente pegar sol era saudável, hoje tu toma vitamina D, né? Tu tomar chá era saudável, hoje tu toma suplementos. Então, assim, vamos voltar às raízes, eu acho isso importante, né? Então, assim, a gente que ainda consegue ainda ter acesso no interior aqui de chás, vamos pensar naquilo que os nossos avós cultivavam, usavam, porque como que se chegou a saber que esse chá é para alguma coisa? Ouvindo conhecimento popular, ouvindo conhecimento indígena, né? Então não tinha ciência no meio. E de longos anos, né? Porque eles também não sabiam, né? Não. Acho que eles foram através da experiência do seu dia a dia, descobrindo o que poderia acontecer. Tanto que dessas 100 plantas autorizadas pelo SUS, pelo menos 50 nem sequer têm trabalhos científicos. Hoje ainda tem, mas elas foram catalogadas pelo tempo de uso e comprovação inócua, que se chama, né? Ou seja, o Betinho está com uma dor de barriga, vai lá, toma um chá de goiabeira, pitanga, araçá e melhora, né? Isso de geração em geração, esse conhecimento, né? A gente enfrenta um grande problema e hoje a gente tem muitas redes sociais, a gente vive as redes sociais praticamente 90% do nosso dia, e aí vem muitas coisas milagrosas nas redes sociais. E uma delas é muito... eu vou pegar uma doença que é triste, mas é uma grande realidade. A grande maioria da população sofre com essa doença chamada diabetes, né? Tipo 1, tipo 2, e a gente vê nas redes sociais milagres e coisas, enfim. Tem algum chá que realmente ele consegue regular a diabetes ou não regular a diabetes? Porque tem muita coisa que vem nas redes sociais que não dá para acreditar, né, Suzete? Não. Assim, a diabetes, principalmente, assim, ela tem que ser atacada de uma forma quase que conjunta, né? Então, assim, ó, tu tem que controlar um pouco os triglicerídeos junto com a diabetes também, né? Porque é onde tu vai ser a tua reserva de, digamos assim, açúcar, energia. Hoje, assim, o que se tem de mais comprovado para diabetes é a pata de vaca, né? Só que aí também entra aquela coisa assim, qual pata de vaca, né? Pois é. Qual? Uau. Então, assim, eu até ia trazer porque eu tenho ela plantada em casa. Eu tenho a sorte de ter comprado uma casa com jardim que eu transformei numa horta e numa floresta, reflorestei com plantas nativas, né?
A pata de vaca nativa, ela não é ornamental, né? A pata de vaca nativa, ela tem espinhos. Começa por aí. Não tem espinhos, não use, Não usa. né? Nós temos dois tipos que são nativos, que é a que dá uma árvore muito bonita, com flores brancas muito bonitas, com espinhos, sempre espinho, essa é a Ela tem que ter característica. espinho. Tem que ter espinho, né? E a outra tem uma espécie que ela é quase uma trepadeira, então assim, ela inclusive fica uma planta muito bonita, ornamental, assim, que é a mais nativa. A gente vai para o interior lá de Riozinho, os índios usam bastante ela, né? Então assim, ó, aí entra um pouco, eu acho que da fitoterapia, né, de saber ter o conhecimento da biologia, de identificar uma planta e dizer, não, essa aqui é uma pata de vaca de verdade, né? Mas hoje assim, o que a gente mais tem, que realmente tem efeito de uso popular e medicinal, já com artigos e tudo, é a pata de vaca, né? Mas existem chás que a gente pode usar no dia a dia que funcionam muito bem para isso, que é carqueja, apesar de não ser muito agradável de tomar, né? Então eu até costumo misturar carqueja com aí uma erva cidreira, que é muito gostosa, né? A Suzete trouxe um desafio aqui para a gente. O que é isso, Suzete? Então, aqui nós temos duas plantas. Primeiro nós temos o capim-cidró e a citronela. Né? Então, assim, ó, por que eu trouxe esses dois? O capim-cidró a gente usa, ele pode usar, inclusive agora no verão, como um chá desintoxicante, refrescante, ele baixa um pouco a pressão, né? Então, assim, é um chá que só faz bem. Já a citronela... Que é esse, né? Então, vamos ver. Já a citronela, ela não deve ser de uso interno, porque ela tem muito cineol, e o cineol eleva muito a pressão, ou às vezes dá um efeito contrário, ela dá uma baixa de pressão muito rápida, a pessoa assim, quase que meio que desmaia. O que acontece com o guaco sem secar? Aí vem o conhecimento popular. Por que secar o guaco? Né? Porque o guaco tem uma substância, quando a folha ainda está verde, que ela faz baixar muito rapidamente a pressão. Entendi. Então, o que os nossos avós faziam? Secavam o guaco, né? Então, assim, ó, esse é o conhecimento popular que a gente traz. Popular, né? Exatamente. Coisa maravilhosa. Né? Então, eu vou te pedir para tirar essa plantinha e essa e tentar identificar. Tu talvez conheça porque é do interior, a gente tem esse acesso, né? Pode dobrar ela, dar uma amassadinha. Vamos ver aqui se eu... Vamos ver essa aqui. Essa é cidró. É? Sim. É, né? O cheiro de cidró é fantástico. E essa, então, é a citronela. Citronela. Então, pro verão seria... Isso. A citronela é só uso externo, né? Quando a gente quer fazer uma limpeza numa ferida, uma desintoxicação. E a citronela é muito bom ter no pátio, porque os animais, automaticamente, agora no verão, tem problemas de pulga, enfim, eles se enrolam nas moitas de citronela. Entendi. Eles mesmos usam isso como desinfetante, porque é um antipulga natural, né? É um anticarrapaticida natural, né? Que show. E já o cidró, esse aqui é a citronela mais uso externo, o cidró é o uso interno. Um excelente chá agora para o verão, né? Então funciona super bem. E tem tudo que é canto, né? Tem tudo que é canto. É capim, né? É um capim santo, como a gente chama também, santo, né? E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos dois tipos de cidreira, erva cidreira. A erva cidreira, essa aqui é mais usada do sudeste para cima. E a nossa erva cidreira da vovó, uns chamam de capim-cidró, essa capim-cidró não, a erva Luísa, né? Então, assim, ó, no cheiro elas não são tão semelhantes, mas na aparência, sim. Né? E o uso de chá? Porque tem muita gente que diz que baixa muita pressão, enfim, tem toda essa questão, o uso correto do chá. Essa aqui, por exemplo, essa aqui a gente até pode usar. Agora, essa aqui, se a gente usar num dia de calor, que nem hoje, que a gente tende a ter uma baixa de pressão normal, ela pode até ser meio perigosa para quem já tem problema de pressão baixa, né? Então, por isso é importante conhecer. Já esse aqui também baixa pressão, junto com o capim-cidró também, só que usado moderadamente, eu sempre digo assim, a dose é que cura ou mata, né? É muito difícil alguém morrer por um chá, mas tu pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento do guaco, vai botar uma folha verde de guaco no chimarrão, pode ter uma queda de pressão e se sentir mal, né? Então tem que ter esses cuidados. Tem que ter esse cuidado. Essas informações são de extrema importância. E eu vejo que a Suzete também trouxe uma garrafinha com chá. Sim, é os garrafados. Isso você leva junto, assim, tu caminha? Sim, eu caminho e vou tomando. O que é essa garrafada? Assim, como no verão a gente abusa um pouco, né, das comilanças, né? Quem não cai em tentação, né? Sim. Então eu gosto de fazer uma desintoxicação quando a gente passa por esse período todo. E também ele tem uma substância que se chama saponina, que ajuda a controlar o colesterol, a hipertensão e também ajuda na perda de gordura localizada.
Por que saponina? A saponina vem de sabão. Inclusive, antigamente, as nossas avós usavam, inclusive, algumas plantas para esfregar a roupa, porque não existia o sabão fabricado, né? Então, quando eu sacudir isso aqui, vocês vão ver que ele forma uma espuma. Uma espuma. Né? Que é o sabão, né? Então, assim, ó, esse efeito da saponina no nosso organismo, ele vai ajudar a baixar colesterol e triglicerídeos. Muito importante. E, ao mesmo tempo, ele faz uma desintoxicação. E esse chá é comum achar também? Esse aqui, hoje, eu fiz com um pouquinho de erva cidreira, porque eu gosto do gostinho, né? E carqueja. E a carqueja é amarga, né? Então, assim... Suzete, mito ou verdade? Chá tem que ser tomado quente? Não, mito. Porque muita gente diz, não, se tu não tomar o chá quente, ele não vai fazer efeito. Não, mito. É mito, né? Pode tomar geladinho, não tem problema. Gelado. Coisa boa. E nunca ferver ele no fazer, né? Depende, assim, ó, folhas não se ferve, folhas a gente coloca numa xícara, dá uma rasgada, de preferência não se pica, se rasga ela, porque alguns constituintes que dão esse cheirinho bom, por exemplo, da folha de cidró, ele é uma moléculazinha de óleo muito pequenininha, então quando a gente corta, a gente quebra essa molécula rasgando, a gente tem uma chance menor disso acontecer. Então a gente rasga o chá, coloca numa xícara e coloca água quente e abafa. 5, 10 minutinhos, né? Já algumas raízes têm que ser fervidas. Né? Então, alguns caules que a gente utiliza bastante também na medicina popular, né? Porque a fitoterapia, gente, é a medicina popular com um pouco de conhecimento atrás, a gente ainda está engatinhando. Que há o estudo, né? Aliás, nós, eu acho que, Suzete, não sei se concorda comigo, a gente teve muitas perdas importantes ao longo dos anos por falta de teoria e por falta de estudo, por falta de pesquisa, enfim, de trazer mais informação para as coisas boas, né? A gente teve uma lacuna de trazer o popular para o escrito, para dentro da pesquisa da universidade. Então a gente teve assim muitas perdas interessantes ao longo, que a gente hoje está buscando, a gente está voltando para o passado, fazendo o processo, e eu acho que é muito importante isso também, né? Eu tive a sorte de trabalhar com o Padre Clemente, que foi um grande incentivador das plantas medicinais, né? E aprendi muito com ele. O ensino sempre teve uma horta muito grande de plantas medicinais, e a minha formação toda foi lá, né? Mas assim, o que eu percebo é que a gente meio que se afastou. Hoje tem milhares de suplementos, complementos, reposição. Acreditamos no milagre? Exatamente. Isso também é ruim, né? O nosso tempo está terminando, é muito rápido, tem tantos assuntos, mas eu queria ainda, antes de fechar esse programa, te perguntar sobre como anda junto a medicina, que hoje a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão se medicando, a gente vai andando em cada esquina, tem uma farmácia, Sim. E não que isso seja ruim ou não estou aqui fazendo julgamento, mas que a gente percebe que as pessoas estão se medicando cada vez mais e vivendo mais também, né, diríamos assim. Mas os chás podem andar junto com a medicina e devem andar juntos. Podem e andam juntos, né? Porque assim, se hoje tu for numa farmácia e pegar os constituintes químicos digamos assim, 60% no mínimo do que tem em prateleira de uma farmácia vem de uma planta medicinal, né? Então, por exemplo, todos os remédios para hipertensão, para diabetes, todos vêm de plantas. Tudo vem de plantas. Né? Então, assim, claro que é tirado o princípio ativo, aí entra o conhecimento científico, né? Vai lá, tira uma moléculazinha para poder replicar em laboratório. Perfeito. Para poder vender. A gente vive hoje a indústria da doença, né? Isso é uma coisa um pouco preocupante, porque essa coisa de uma farmácia em cada esquina, bom para quem precisa de emprego, bom para quem depende da indústria do medicamento, mas assim, eu acho importante a gente ter noção de que a gente pode primeiro, por exemplo, tu tem uma diarreia, agora é muito comum no verão, né? A gente precisa esperar o organismo limpar um dia e daí entrar com um chazinho que tu vai te hidratando e vai equilibrando aquilo. Tu já não precisa tomar um medicamento. Tu não vai direto para Não. Então, assim, ó, tu tem um custo menor e mais saudável. Porque sempre o chá vai ter um efeito mais lento, mas com menos efeitos colaterais. Não quer dizer que não tenha, todo chá tem o seu efeito colateral e suas interações medicamentárias. Tudo tem, né? A bebida tem, a comida tem, tudo tem. Claro, Suzete, quero te agradecer muito, muito, sei que tem muito assunto. Nós temos sempre no final do programa aqui uma brincadeira de bingos,
um bingo de perguntas e respostas. Vou deixar os chás aqui para vocês. Vou deixar aqui, show de bola. Eu vou girar o bingo e ver uma pergunta aqui que a nossa produção elaborou as perguntas, nem eu não sei que perguntas são. Que saudade de jogar bingo. É tão bom, né? Bingo 19. Vamos ver aqui o bingo 19, vamos ver a pergunta que nós vamos fazer para a Suzete aqui. Qual seria a sua reação se você encontrasse um clone de si mesmo na rua? Puxa. Ou produção caprichou aqui, hein? Eu ia reparar bastante nela. Ia reparar bastante. Eu ia olhar, ver como é que ela está, tentar ver, né? Porque acho que é normal. Sou eu, não sou eu? Parecido, não tá parecido. Exatamente. Tem o meu comportamento, não tem, porque a gente também não está longe disso acontecer, né? Exatamente. Então, né? Que legal. Suzete, quero te agradecer muito, muito pela participação no nosso programa Tá com a Palavra. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar participando aqui. Eu acho que é um momento assim que é importante a gente voltar às raízes um pouco, né? Eu gosto muito também do trabalho que tu faz nesse sentido nos teus projetos, assim, de trazer esse conhecimento mais antigo, porque assim a experiência é muito importante, né? Então isso aqui não vem só da pesquisa científica. Até trouxe alguns livros aqui, mas o tempo é curto para a gente comentar. Mas é importante a gente ver o conhecimento popular e respeitar esse conhecimento popular. Aliás, eu acho que uma sugestão aqui, vamos tentar buscar essa parceria, talvez, de criar um projeto de palestras em escolas, que a gente possa, pelo menos, ter essas plantas, essas 12 plantas em escolas municipais, estaduais, que já é um grande começo. Sim. As crianças já sabendo do plantio e para que as suas referências, que já é muito importante. E as escolas poderiam ter uma farmácia, porque é uma autorização do SUS, porque a criança tem a dor de garganta, está ruim do estômago, teve um vômito, uma diarreia, isso tudo tu trata com planta, sem precisar ir fazendo uma cartilha, né? Exatamente. Olha aí, uma pauta interessante, quem sabe um projeto que a gente pode levar adiante. Conversamos aqui no nosso programa Tá com a Palavra, Suzete Schneider Nunes esteve com a palavra. É Suzy na cidade. A Suzy na cidade. Já quanto tempo, meus irmãos? Desde 2000? Desde 2000, escolhi. Já é 2000. E vem da onde? Venho de São Leopoldo, mas sou natural de São Sebastião do Caim. Tudo pertinho. Fui estudar na Unicinos, Tá tudo perto aqui. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço o convite. Legal. Produção da Yane Camargo, apresentação de Betinho Klein. Acompanhe a gente no nosso programa. Toda quinta tem programa novo no Tá com a Palavra. Toda quinta-feira. Bata o sininho, venha junto com a gente no YouTube e nos acompanhe no Instagram também, @Tá com a Palavra. Siga a gente. Obrigado de coração e eu tenho certeza que tivemos uma aula hoje com Suzete Schneider Nunes, que esteve com a palavra.